Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rocha. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos vocês. Luciana, como está? Tudo bem? A nossa Espanha? Está muito bem. Graças. Ó, a cara de felicidade dela. Está lá em Granada, entendeu? Deve estar visitando a Alhambra todo dia. A Alhambra está aqui atrás da janela. Olha aqui. A terra dos mouros. Né? Os espanhóis falam que eles reconquistaram. Como é que alguém reconquista alguma coisa depois de 700 anos de ocupação? Pois olha, se você respirar aqui, a alma dos mouros, gente boa, né? Que convivia com todo mundo, um povo democrático, né? Que convivia com os judeus, com os católicos, né? Assim, depois veio aquela infelicidade da retomada da Isabel e do marido dela, os reis católicos, que transformaram a Espanha nessa coisa que é hoje, né? E aqui foi o último lugar a ser tomado, né? Pelos reis. Boabdil, filho do... Aliás, ele traiu o pai, né, o desgraçado, por isso que caiu. E Portugal expulsou bem antes, hein? Portugal, sim. Portugal bem antes. Portugal, na verdade, eles ficaram ali na Espanha, né? Portugal, eles foram saindo e não se sustentaram muito, não. Agora, na Espanha, a pandemia é bem fraquinha, a vacinação muito forte na Espanha, né? Aqui em Andaluzia, a vacinação já tem mais de 90%, já há bastante tempo, já está batendo 95%. E a grande questão é se a máscara continua a ser obrigatória ou não nos ambientes fechados, que ainda está sendo obrigatória nos ambientes fechados. Mas, por outro lado, é muito notícia também a ideia da onda de alguns países europeus aumentando a taxa de contaminação, né? Então, assim, por um lado tem uma tranquilidade da vacinação, está bem avançada, por outro lado tem essa ameaça aí dos países que não estão tão bem na vacinação quanto a Espanha está. A impressão que eu tenho é que, na Espanha, o discurso anti-vacina foi completamente derrotado, devastado, né? Porque ele existiu. Né? Eu me lembro que, na Espanha, assisti manifestações, esse partido Vox, que nasceu agora aí, andou fazendo manifestação contra a vacina, ainda hoje, contra o uso da máscara, mas perdeu, né? Porque a população foi para a vacinação de corpo e alma, né? Foi para vacinação e respeita bastante também as regras de máscara e de tudo mais. Agora, eu li essa semana, Eustáquio, notícia sobre a Romênia e a Bulgária. Fiquei assustado, porque a vacinação é muito baixa lá, né? Então, eu estava tentando abrir aqui um gráfico, porque é impressionante mesmo. É o seguinte, a Europa como um todo, ela tem um novo surto na Europa como um todo, né? Mas principalmente no leste asiático. No leste europeu, né? A Rússia é incrível, porque a Rússia fez a Sputnik e tal, mas é um dos países que tem menor taxa de vacinação. E aí, todo esse leste europeu, aí Ucrânia, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, todos eles foi lá para cima. Principalmente os casos, né? Mas também as mortes aumentaram. Na Europa Ocidental, principalmente a Alemanha, mas dentro da Alemanha, a parte da Alemanha Oriental, né? Então, assim, a Europa hoje é o epicentro da pandemia, mas principalmente a Europa Oriental, e tem muito a ver com isso, que aonde tem menos vacina, está tendo mais casos. Você sabe que isso aí é engraçado. Você, quando olha para a Europa e olha para a história, você vê o seguinte: a Rússia tem um lado europeu, que foi muito realçado a partir do casamento do Pedro com aquela prussiana, e levou todos os costumes da Europa para lá. Não me lembro o nome dela agora, acho, se não me engano era Catarina. E tem o lado asiático,
Agora, o detalhe é que a Rússia é o pior lado europeu e é o pior lado asiático. Que tem de pior na Ásia e tem de pior na Europa. Tem a frase famosa do Edmund Wilson, que ele disse que a Europa termina nos subúrbios de Viena. Né? Que Viena é mais oriental do que Praga. Viena é uma das cidades mais orientais ali da Europa. Ela está mais ao oriente do que Praga. Dali, ele disse que dali para frente é tudo Ásia. Uhum. É que você pega daí de Viena até Moscou, você fica falando que é a Europa, né? Que tem todos aqueles países ali, e depois de Moscou, aí, bicho, aí é o fim do mundo. Né? Então, é o seguinte, convencer aquela gente a se vacinar não deve ser coisa fácil, sabe? Você acha, Eustáquio, que é esse viés mais político, esse viés que está explicando a baixa vacinação da Europa Oriental? Não, assim, claramente, o Alberto tinha mostrado um gráfico aí, que tem a ver com a vacina, né? É esse aqui, ó, Eustáquio. Pois é. A barra verde é vacinação, né? É vacinação, e a barra azul são mortes por milhão. Você vê claramente que tem uma correlação, né? Por exemplo, Portugal aí, né, que está pertinho aí da... Olha a Espanha, como está lá, ó, muito super vacinado, ó. Há uma relação, engraçado, né? Há uma relação com, assim, olhando, só um palpite, com o perfil democrático, né? Você veja o seguinte, esses países que estão liderando a ausência de vacinação, e são países com democracias ou nenhuma, ou com democracias de muito baixa intensidade, né? É uma desgraça. Até a Eslovênia, a Polônia, começa a melhorar ali, ó, a Grécia, aí vai melhorando quando você tem democracias mais pronunciadas. É uma coisa estranha. Ô Rocha, eu estava com essa sensação também, por isso que eu fiz essa pergunta para o Eustáquio, mas eu estava com a sensação, mas estava receiosa de falar, né? Mas eu também fiquei um pouco com essa sensação, porque, inclusive, eu estava em outra conversa agora sobre o número de eleições que têm sido questionadas, né? Resultado de eleições. Com os números lá de 36 eleições que aconteceram no último tempos, 21 foram questionadas, e elas coincidem com a América Latina, particularmente com a América Latina, leste europeu, e a questão e África, alguns países da África. Aí, quando eu vi esse gráfico aí, que o Alberto mostrou, a primeira coisa que me veio foi essa comparação. Aí eu falei, não, vai ver que eu estou com esse viés dessa conversa de agora, mas eu tive a mesma sensação que você. Ou seja, fica melhor para das democracias novas, né? Ou seja, como se fossem as democracias novas, pouco consolidadas, alguma coisa assim. Mas foi só sentimento, na verdade. Mas é uma coincidência, né? Está ali, ó, no gráfico. Onde você tem pouca democracia ou nenhuma, tem pouca vacinação e aí o bicho está solto. Certo? Aí depois, quando você tem democracia, aí vai melhorando a vacinação e vai diminuindo o negacionismo. O negacionismo está para a democracia como a vacina está para o vírus. Né? A democracia mata o negacionismo e a vacina mata o vírus. O vírus mata a vacina. O vírus mata a vacina. Ô, Luciana, você encontrou um novo cientista político aí com... Eu não sou cientista, mas eu dou palpite para burro. Estou vendo. Não, mas eu acho que a sua sacada aí é boa. Eu acho que porque tem vários indicadores para olhar, né? Tem essa questão de mortalidade, tem a questão dos casos, tem a mortalidade acumulada. Vale a pena. Eu vou até depois eu vou dar uma olhadinha, Rocha, e testar mais um pouco essa hipótese sua, mas eu acho que é interessante. Vocês viram que no Brasil... Só não venha com Vietnã e Butão, por favor. E Nova Zelândia. O Alberto fez um gráfico tentando elogiar o Brasil, que o Brasil avançou, o SUS vacinou muito. Aí eu mandei um gráfico para ele. Nova Zelândia e Butão está muito na frente do Brasil. Pô,
Pô, qual é a população do Butão, rapaz? Poxa, olha, eu vi, vocês viram que no Brasil, alguns estados teve um dia lá com 0 morte. Quer dizer, é um dia, tudo bem, né? Mas é um indicador. São Paulo, a própria cidade de São Paulo, por 3 dias seguidos, foi 1 morte por dia. E provavelmente, eu não vi detalhe disso, né? A estatística no Brasil, nesse aspecto, está um pouco falha. Essas mortes, provavelmente, são de pessoas não vacinadas. E a própria hospitalização, provavelmente, pessoas não vacinadas. Pelo menos nos lugares do mundo onde tem esse dado, os hospitais estão com pessoas não vacinadas. Até teve um país aí que, acho que foi Coreia do Sul, não foi? Que disse o seguinte: se a pessoa não tiver vacinada, o serviço público não vai receber a pessoa, não. A pessoa vai ter que... Singapura. Curitiba está super adiantado com vacinação. O sistema de saúde de Curitiba é excelente. Excelente, é muito bom o sistema de saúde de Curitiba, o SUS. E Curitiba avançou muito. Aqui, as mães estão procurando um lugar onde dá para vacinar o filho de 12, 11, 9 anos. As famílias querem vacinar. E as crianças querem se vacinar também. Porque na escola tem, né, a venda dessa ideia de que a vacina, e as pessoas aqui leem, né? Não sei se é a média do Brasil, mas as pessoas que se informam estão olhando e estão vendo que onde tem vacinação, né, não tem problema, o nível de contaminação e de mortes diminui, né? Então, Curitiba está muito bem, muito segura já. O artigo que eu escrevi no domingo passado, eu falei que novembro é um mês decisivo, porque é o seguinte: novembro do ano passado, também a primeira quinzena de novembro, o número de casos e de mortes caiu, mas na segunda quinzena começou a subir e depois dezembro, janeiro, tudo subiu muito, né? Teve outro surto. Mas naquela época não tinha vacinação. E agora nós estamos mais baixos do que novembro do ano passado e com vacinação, né? Então tudo indica que a gente está caminhando para o fim da pandemia, tá? Agora, essa coisa da Europa preocupa. Por exemplo, da Alemanha, a Alemanha tem mais vacinação do que o Brasil, de modo geral, e deu um surto de casos bateu o recorde, mais de 50 mil casos na Alemanha, nunca tinha tido tantos casos assim, só que a morte foi bem menor, aumentou também, mas foi bem menor. Mas então, eles bateram o recorde de casos, mas não bateu o recorde de morte. Mas não vacinados na Alemanha também, né? Não, mas, Roberto, todo lugar é o não vacinado. Eu acho o seguinte: no caso da Alemanha, assim, a gente aqui não tem muita ideia, mas a Alemanha é o centro da Europa, né? Hoje o centro da Europa é a Alemanha. E Berlim é uma cidade cosmopolita, tanto quanto, ou talvez até mais do que Nova York. Então, quando você vai para lá, você vê gente da Europa, do mundo que todo. Não tem controle de fronteira. As pessoas transitam. Aqueles caras ali daquelas repúblicas onde não tem vacinação. Polônia, né? Tem muito polonês lá. Polônia, República Tcheca, Sérvia, Áustria, todos aqueles países ali, eles frequentam a Alemanha o tempo todo. Aqueles trens que vão em 1 hora e voltam. Então, é muito intenso o trânsito. Eu imagino que seja em razão disso. Se a Alemanha tivesse fechado as fronteiras, ela estaria muito bem. Agora, tem uma coisa, Eustáquio, que eu acho que o pessoal... É normal que as pessoas não falem isso para que a população não relaxe, né? Mas quando a maior parte da vacinação agora é Pfizer e AstraZeneca. A gente sabe que a efetividade da primeira dose é muito grande nessas duas vacinas. O acréscimo da segunda dose é 10%, 15%, é bem pequeno. Ela protege 70% na primeira e mais 15%, aí vai para 85% na segunda dose. Então, eu sempre passei a olhar, quando era Coronavac, não, mas depois que passou a ser a Pfizer a predominante, junto com a AstraZeneca, eu acho que basta olhar a primeira dose. E na primeira dose, o Brasil está na frente da Alemanha, inclusive. Tá, Estou olhando aqui. Mais de 90% também, não está? De primeira dose?
Não, a gente está mais de 70% da população, eu acho, não é isso? De primeira dose. É bem alto, né? E isso daí já protege muita coisa. Quando eu imagino, quer dizer, eu faço minhas corridinhas, eu não consigo correr de máscara. É, né? 76, e a Alemanha é 69. Enfim, e talvez tenha ali essa coisa da Alemanha Oriental, a Alemanha é 69, mas provavelmente a ocidental é muito maior e a oriental é muito menor do que isso. E aí, o que dá o resultado? Esses casos que a gente está vendo na Alemanha são, geograficamente, devem ser de uma parte do país apenas, né? Inclusive essa parte que tem mais migração. Exato, a vacina não impede você de se contagiar, Sim. Certo? Impede você de morrer, melhora a tua situação em relação ao óbito. Então, essa circulação de gente, né, tem gente que mora, por exemplo, em Praga, e trabalha em Berlim, trabalha na cidade da Alemanha. O cara vai dormir em Praga e pega o trem no outro dia, o ônibus é 1 hora, 2 horas, o sujeito e volta no final do dia. Então, esse negócio é um problema, entendeu? Se o cara vive num lugar que ninguém se vacina, ele vai levar o vírus, né? E a COP, o Eustáquio, você que, né, ela se encerra hoje, a gente grava na sexta, não é isso? Então, a COP é o seguinte, aquela coisa que a gente conversou no programa passado, você tem uma emergência também, quer dizer, a COP, eu comparo assim, a COP com o início da pandemia, né? No início da pandemia, muita gente falava assim, não, esse vírus não vai prosseguir, né? Essa pandemia não vai ser muito forte, ou ela vai demorar 2 meses, 3 meses, e a emergência sanitária veio e tomou conta do mundo inteiro. Na questão ambiental, é mais ou menos a mesma coisa, né? As pessoas não acreditam muito, né, no que vai acontecer. Só que, ao contrário da pandemia, que veio muito forte de uma vez, as questões climáticas elas vão vir pouco a pouco, né, e vão se agravar ao longo do tempo, né? E todos os relatórios estão mostrando que, com as políticas adotadas, se a gente seguir sem fazer nada, a temperatura vai chegar a mais de 3 graus acima do período pré-industrial, que seria uma calamidade total. Se a gente seguir o Acordo de Paris, a temperatura vai chegar a 2,7 graus. Se a gente seguir as últimas NDCs, né, que é as contribuições nacionais que os próprios países decidem, a gente vai chegar a 2,4. Né? Então, a gente está muito longe de conseguir um rumo para ficar só no 1,5, né? que é o ideal. Teve um primeiro-ministro lá de Tuvalu que mandou uma mensagem dentro da água. Né? Porque, assim, eu não sei se vocês já viram Tuvalu, como é que é. Tuvalu é um punhado de ilhas, assim, e de coisas, no nível do mar. Se o mar subir 1 metro, acaba o país inteiro. Vai ficar um pedacinho aqui ali, não tem como viver. Então, os caras estão apavorados, né? E aí tem uma notícia boa, vamos dizer assim, é que... Antes de você dar essa notícia, deixa eu fazer uma provocação. A pandemia nos expôs, né, essa coisa estranha, né, essa coisa esquisita do negacionismo, né? As pessoas negarem a importância de um evento como o vírus, né, que saiu matando gente a rodo pelo mundo afora. E as pessoas negando, né? Há um negacionismo na questão ambiental, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas dizem o seguinte, vou fazer um paralelo. Assim como aconteceu a pandemia, a ciência se mobilizou, foi atrás, conseguiu a vacina e nós vencemos a pandemia. E aí, no dia que acontecer esse negócio do meio ambiente, a ciência vai se mobilizar e não sei o quê, nós vamos pegar a água do mar e filtrar para torná-la potável e nós vamos resolver. Certo? Não existe esse comportamento também, não, né? Não, veja só, na questão ambiental, é cheio de negacionismo. Negacionismo na questão ambiental está em todo lugar, negacionismo. Mas diminuiu, Eustáquio. Diminuiu. Então, antigamente, isso que eu queria dizer, antigamente o pessoal negava
que tinha aquecimento global. Né? Negava. Não, isso não existe. Não existe, isso é mentira. Isso o pessoal falava assim, os termômetros que o pessoal usava no século XIX, eles foram destruídos na época da guerra, então não dá para comparar aqueles termômetros que tinha naquela época com isso aqui, com o fim da União Soviética, vários lugares perderam os registros, tal. Então, tudo isso que você está falando aí, que tem aquecimento global, é mentira. Não tem aquecimento global. Esse negacionismo não sustenta, porque é o seguinte, você tem várias formas de medir o aquecimento global, não só com termômetro, mas também por registros fósseis, pela questão do gelo, você pega a concentração de CO2 no gelo e classifica o período e tal. Então, assim, tem várias metodologias que mostraram de maneira inequívoca, né, satélites, e tem países diferentes, a China, a Rússia, os Estados Unidos, o Japão, todo mundo comprovou que existe aquecimento global. Tá? Então, esse negacionismo que questionava o aquecimento global, ele praticamente desapareceu. Aí vem um outro negacionismo dizer o seguinte, não, mas isso não é provocado pelo ser humano. Esse aquecimento é porque o Sol está com maior atividade no núcleo do Sol, então ele manda mais radiação e aí aquece a Terra por um problema lá do Sol, que acontece, problema natural, não tem nada a ver com o ser humano. Isso também, esse tipo de negacionismo não se sustenta porque tem jeito, o pessoal mede as radiações solares, etc., e medindo isso tudo, é claro que o Sol, há variações, né, na explosão lá do Sol, ele afeta. Mas você controla isso, tem ciclos. Né? Então, controlando esses ciclos solares, você vê que não são esses fatores. Né? E aí tem uma série de documentos também mostrando que as emissões de gases de efeito de estufa que são o principal componente. Tá? Então, assim, esse pessoal também que fala que o aquecimento global não é por motivos antrópicos, né? Esse também está ficando para trás. E aí tem uma outra postura. Ontem mesmo tinha um artigo na Folha de São Paulo, né, de um empresário, né, dizendo o seguinte, a Greta Thunberg está totalmente errada, os jovens estão totalmente errados, quem vai solucionar todos os problemas é a tecnologia. Tá? Então, com tecnologia, você vai fazer a transição energética, vai parar de emitir e depois você vai capturar o carbono. Né? Tem jeito de capturar o carbono e estocar esse carbono, então você resolve o problema. Então, assim, é mais ou menos aquela história seguinte. O pessoal que fala assim, não, realmente a humanidade fez muita coisa errada, né? O capitalismo fez muita coisa errada, emitiu muito, destruiu muito o meio ambiente, mas o próprio capitalismo, né, a própria tecnologia, ela vai resolver. Né? Porque o ser humano é fodão, ele é capaz de... Esse é o negacionismo otimista. Eu queria que você comentasse uma coisa. Saiu um dado mostrando que os 10% mais ricos são muito mais responsáveis do que os 50% mais pobres. Nós aqui, né, e provavelmente grande parte das pessoas que nos assistem, estão dentre os 10% mais ricos do nosso país. A Oxfam, ela tem muito trabalho nessa área, assim, mostrando, veja só, o dono da Amazon, o Jeff Bezos, quando ele vai fazer uma viagem espacial, como ele está fazendo, ele emite mais do que Tuvalu inteiro junto, do que Nauru todo. Uma viagem daquela emite muito mais. E se você pegar, o que emite mais? Carro, né? Avião, aquecimento de casa, essas coisas emitem mais. Então, esse pessoal que tem um alto padrão de vida, viaja muito... Mas somos nós.
Mas somos nós. Não, estou dizendo assim, eu estou colocando um nível acima, por exemplo. Estou colocando o Elon Musk, o Bezos. Mas aí você está tirando da grande quantidade, porque eu estou pensando o seguinte, eu entendi o que você está falando, mas, por exemplo, tem uma grande quantidade de pessoas, nós, né, espalhados em todo o mundo, os 10% mais ricos de cada país, que juntos emitimos demais. Não, se você pegar 1%, é isso que eu queria dizer o seguinte, se você pegar 1%, tá, ele emite muito mais do que o 10%. E o 10% emite muito mais do que os 90%. Isso não tem dúvida. E isso tem a ver com o padrão de vida, com a renda, etc. Deixa eu só falar uma coisa, porque passou uma coisa que eu queria colocar, que eu entendi a pergunta do Rocha, e tem um componente aí que eu acho importante na pergunta dele, quando ele falou do negacionismo, né? O Eustáquio respondeu, mas eu diria o seguinte, o meio ambiente está na rota da polarização, né? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que é um dos temas que foi afetado com a questão da polarização. Se você pega os estudos sobre comportamento eleitoral nos Estados Unidos e meio ambiente e comportamento eleitoral, você vai ver o seguinte, até a década de 70, o meio ambiente não era uma discussão que diferenciava eleitores republicanos e democráticos, tá? Então, não era central e não havia discordância em relação a isso. De lá para cá, você vê um crescente de polarização sobre esse tema. Então, em que as pessoas começam... E aí, embora haja argumentos super científicos e tudo mais, para ser a favor do meio ambiente e tudo mais, você tem uma crença, né? Você tem cria-se um estigma em relação ao meio ambiente, as pessoas que trabalham com ele, de maneira muito grande. Você pode pegar, por exemplo, os memes que envolvem, por exemplo, o meio ambiente, as pessoas que defendem o meio ambiente. Vamos falar de ONG que superfatura, ONG que pega dinheiro e extravia, está associada à questão indígena, está associada... Então, inclusive porque essa questão indígena, no Brasil, essa questão indígena e do meio ambiente, ficou uma questão como se ficasse um cluster meio de a questão identitária e meio ambiente, criou uma coisa assim. Então, na narrativa de polarização, é possível você verificar isso, esse efeito no comportamento eleitoral nos Estados Unidos e esse efeito eleitoral também enquanto discurso no Brasil. Então, só para voltar um pouco essa discussão, agora, querendo voltar, eu passo a bola para você, eu acho que isso que o Roberto falou tem muito a ver. Só comentar uma vez que você falou, é o seguinte, o Bush pai, quando era presidente dos Estados Unidos, ele que participou da Rio 92, né? Então, assim, o Bush pai, Partido Republicano, e teve um papel importante, quer dizer, dentro das limitações da Rio 92, ele teve um papel, ele não era negacionista, ele estava ali buscando soluções, etc. Aí, quando você pega o Trump, é completamente diferente, é o mesmo partido, mas com outra postura, realmente é isso que você falou, virou um ponto de divergência, de disputa, é impressionante. Aqui, deixa eu o resultado disso, né? Colocar aqui, ó. Peguei rapidinho aqui, ó. Eu não sei, esse dado é confiável, o Eustáquio? Olha, Estados Unidos, ó, os 50% mais pobres dos Estados Unidos emitem mais carbono do que os 10% mais ricos no Brasil, porque tem a ver com o padrão de consumo, entendeu? A bolinha vermelha são os 10% mais ricos, e a bolinha azul são os 50% mais pobres. Né? Roberto, eu fui procurador-geral em São José dos Pinhais, aqui próximo de Curitiba, e dos temas que foi muito suscitado quando eu fui procurador foi a questão da organização da coleta de lixo no município, porque a região metropolitana de Curitiba e Curitiba depositavam o seu lixo num aterro chamado Cachimba, que era bem próximo daqui. Não era aterro, era um lixão, né? E aí, depois de muita confusão, muita luta, resolveram fechar aquele lixão e aí sim inaugurar
aterros sanitários, né, na região metropolitana de Curitiba. Tem mais de um agora. Tá? Mas, quando fechou, certo, virou um negócio meio anarquizou um pouco, porque o aterro para onde tinha que se destinar o lixo, ele ficava mais longe. Então, aumentou a quilometragem. Isso impactou no preço dos contratos, né, dos municípios. E ou você aumentava muito o número dos caminhões, ou você arrumava um lugar de transbordo. Para você ter ideia, em São José nós arrumamos uma solução que o lixo saía de São José e ia em direção a Santa Catarina, até próximo do primeiro praça de pedágio. Ali fazia o transbordo para um caminhão aéreo, e o caminhão voltava, né, no sentido contrário, e ia para o aterro. Então, ele fazia o seguinte, ele ia para cá, o lixo, e depois voltava, e aí ia para o aterro, no caso do transbordo. E uma das coisas que a gente verificou é o seguinte, é que, de fato, quem produz lixo é quem tem renda, certo? É isso. Então, nós fizemos a seguinte experiência, você põe uma favela e põe um sistema de coleta na porta de onde tem, assim, vários condomínios fechados, equivalente em população à favela. Você vai ver a quantidade de lixo. Mas isso que você está falando, Rocha, isso está falando é o seguinte, como é que você vai impedir as pessoas de consumirem mais? Essa é a dificuldade, entendeu? Agora, veja só, Alberto, só complementando isso que você falou aí da per capita. Aquele dado do Oxfam é confiável? Porque o Oxfam de vez em quando vacila, né? Eu também acho que ela exagera um pouco. Mas se não é naquela proporção, mas a ideia é essa, é claro. Quanto mais renda, mais você polui. Agora, eu gosto sempre de citar um dado seguinte: quais são os 3 países que mais emitem no mundo? Né? Aí eu vou fazer aquele negócio assim de não vai cair no Enem. Né? Vou dar uma alternativa. São os países exportadores de petróleo, são os países mais ricos, ou são os países que mais desmatam? Quais são os 3 países, Luciano, os 3 países do mundo que mais emitem gases de efeito de estufa? Bom, se eu estou chutando, né, Eustáquio? Eu sou aquela aluna que já estudou para a prova. Então, vou na fé. Então, eu diria que é o que mais consome. E você, mais rico, eu sei, né, que Estados Unidos e China em primeiro lugar, os dois, né? O terceiro... E o terceiro é a Índia. Então, assim, são o quê? São os 3 países mais populosos do mundo. Então, assim, o tamanho da população, quer dizer, o tamanho da população importa. Porque, veja só, se você pegar emissões por área, o primeiro país é a China, o segundo país é a Índia, o terceiro país é os Estados Unidos. Então, o tamanho da população importa. E outra coisa que os dados são muito claros hoje em dia é mostrar o seguinte: os países da OCDE, historicamente, eles que foram os que mais emitiram, né? Só que, atualmente, os países da OCDE, que são os países mais ricos, eles estão diminuindo as emissões, e quem mais aumenta são os países em desenvolvimento, fora da OCDE. Então é o seguinte, tem que tomar cuidado, Alberto, é o seguinte: é verdade esse gráfico que você mostrou da Oxfam, que os ricos, né, as parcelas ricas, emitem muito mais do que as parcelas pobres. Mas, quando você soma a população inteira do país, os 3 países mais populosos do mundo são os 3 maiores emissores do mundo. Olha, quem poderia resolver tudo isso é Sérgio Moro. Né? Sérgio Moro poderia resolver problema de emissões no Brasil. Não? Ele agora diz que vai ser candidato. Ô Rocha, você não acredita muito na candidatura presidencial dele, não? Você acha que ele vai para o Senado, não é isso? Eu não acredito que ele será candidato. Eu acho que isso aí, ele está aceitando esse papel porque a terceira via está sem rumo, né? Sem lenço, sem documento. Está procurando uma alternativa. Então, estão colocando, e ele aceitou que coloque o nome dele. Certo? Ele vai ficar aí umas 2, 3 pesquisas, certo? E na hora que ele vê que não paga placê, né, para presidente da República, ele vai... O meu palpite é que ele será candidato a senador
pelo DF. Por que ele não vai DF? ser candidato. Por que DF, o Rocha? Porque há uma relação com o governador, com o pessoal de lá, o senador que está lá não é um cara assim competitivo para a próxima eleição, entendeu? Então, é por essas razões. E o Podemos tem disponibilidade para isso lá também. Ô, Rocha, mas o governador lá não é meio anti-Sérgio Moro, não? Não. O senador é muito lavajatista. O senador e é isso que conta, né? Agora, é o seguinte, ele já saiu a primeira pesquisa, né? Agora ele está aí empatado com o Ciro, como sempre esteve. Toda vez que colocava o nome dele na pesquisa, ele aparecia junto com o Ciro. Ele continua. Assim, eu vi a pesquisa do Vox Populi, que saiu agora essa semana, ela mostra o seguinte, eu fui dar uma olhada, e em maio teve uma pesquisa do Vox Populi, publicada, que deu os números que essa pesquisa de novembro está dando. Então é o seguinte, em 6 meses, de maio a novembro, não mexeu em nada, continua tudo igual. Então, se de novembro, daqui a 6 meses, continuar tudo igual, se esquece a candidatura de Sérgio Moro. Não vai ter. Né? Aliás, o discurso dele, que ele fez agora no lançamento da candidatura, é um negócio horroroso. Né? Ele propõe, assim, dá até vergonha, porque a mídia nacional fingiu que não ouviu isso. Ela diz o seguinte, precisamos de um tribunal, um tribunal especial para combater a corrupção. Não, força-tarefa para combater a fome. Isso, mas a fome, não, tudo bem, isso é uma idiotice, né? Tudo bem, então você como você fez agora, você dá risada, né? Porque é uma piada. Mas, assim, a criação de um tribunal especial anticorrupção, rapaz, isso aí é um negócio gravíssimo. Como é que pode, certo? Ele falar uma bobagem dessas e a mídia não falar nada? Porque é o seguinte, isso aí é abrir a caixa de Pandora. Me veio na cabeça imediatamente, sabe o quê? Aquele filme do Costa Gavras, que o título é Tribunal Especial de Justiça. O que eles fizeram na França ocupada para combater a corrupção, os comunistas e os judeus? Criaram um tribunal especial. Né? Aí juízes especiais, procuradores especiais, advogados especiais. Para quê? Para condenar. Porque quando você cria uma coisa dessa, só tem uma finalidade, é condenar. Você vai pegar os caras para condenar. Então é o seguinte, e aí é o seguinte, isso fede naftalina, gente. Fede, é igual você deixar uma roupa no armário, certo? Durante o verão, e quando chega o inverno, você vai lá, abre para pegar os casacos com naftalina, aquilo sai um cheiro de coisa velha. Né? O Sérgio Moro é isso. É uma figura que fede naftalina, porque ele está com um discurso que os deputados demagogos no final da monarquia já faziam contra o imperador, contra o Conde de. O Conde de tinha umas negociatas que ele fazia, e o imperador ficava viajando, deixava a filha aí, ele ia para Paris, Nova York, e gastava para burro. Era um gasto, e tinha gente no parlamento, os Rui Barbosa da vida, fazendo um discurso contra esse negócio da ética e tal. Aí depois veio a República, o Rui Barbosa, depois a coluna Prestes, ela tinha um item para acabar com a corrupção. Aí depois veio o diabo do PSD, do lacerdismo, que era acabar com a corrupção. O Jânio Quadros se elegeu com a vassoura na mão para acabar com a corrupção. O golpe de 64 ia acabar com o comunismo, com a inflação e com a corrupção. O Collor, que era o caçador de Marajá em 90, o PT da década de 80 era um horror. Todo dia ele botava uma denúncia na mão daquele Luiz Francisco, que era o procurador da República de plantão, que era o Sérgio Moro, o Dallagnol da época. Então, assim, isso vai mudando de mão, mas é velho, fede, entendeu? Cheira mal. Então, o Sérgio Moro, ele vem cheirando mal com esse discurso. Isso aí não é, assim, como se corrupção fosse programa de governo. Certo? É um absurdo. Corrupção. Então, no programa de governo dele, tem que combater a corrupção. Isso não é programa de governo. Então, é o seguinte, não vai dar certo, não vai funcionar. Nunca funcionou, episodicamente funciona, cria uma bolha, e depois estoura a bolha e fracassa, como foi a Lava Jato. Então, eventualmente, o máximo que ele vai conseguir é criar uma bolha, e a bolha vai ser furada e vai acabar, porque isso aí não vai a lugar nenhum. Uma coisa vazia. É tão vazio quanto ele. O discurso dele é tão vazio quanto ele mesmo. Entendeu?
de imaginar que o problema do Brasil é a corrupção e que é isso aí que vai resolver o nosso problema se a gente criar um tribunal especial para resolver. Agora, dá vergonha a mídia ouvir uma bobagem dessa e não falar nada. Agora, saiu uma pesquisa falando que o Lula ganha no primeiro turno, é isso, Luciano? Não, todas as pesquisas, eu até peguei no pé da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, você pega os números da pesquisa que a Folha publicou, daquele Quest, assim, a Folha dá uma notícia, não, o Lula ganha em todos os cenários. Ele ganha no primeiro turno. Não só nessa pesquisa, mas no Vox Populi também. E por que não falam isso? Eu acho o seguinte, eu acho que, eu estava até abrindo aqui essa mesma pesquisa da Vox, que está muito bem feita, por sinal, tem algumas perguntas bastante interessantes para a gente avaliar, né? Existe uma pergunta que eles colocam, que é, entre as seguintes opções, qual delas mais se parece com a forma que você pensa, né? Pensa e vota. Então, tem a opção aqui, ó, nunca votei e nunca vou votar no PT. Você tem 14% da população que pensa dessa maneira. A outra é votei, mas não voto mais. Você tem 17% que pensam assim. E a terceira opção é nunca votei, mas posso votar. Tem 7%. Então, pode ser que se você somar tudo isso, 31 mais 7, 38%. O Bolsonaro não está atingindo 38% hoje. Então, e o Moro já aparece com 8%. Eu acho que, num primeiro momento, a sensação que eu tenho, que num primeiro momento, nas próximas pesquisas, logo depois dessa candidatura dele, eu acho que pode ser que ele cresça um pouquinho, porque talvez ele tenha aparecido como uma possibilidade para atrair esse voto que não necessariamente o Bolsonaro está levando. Ele já está com 8%. Então, eu acho que ele pode bater, tem essa expectativa na mídia, que ele bata dois dígitos, eu acho que ele pode bater 2 dígitos numa próxima, talvez pelo entusiasmo de algumas pessoas que possam dar apoio a ele, né, por causa do lançamento, desse momento agora do lançamento, ele aparecer para o jogo, mas também acho que daí a crescer, são 2 pontos, crescer muito, são 2 pontos totalmente distintos. Eu acho que ele pode crescer agora num primeiro momento, sim, chegar a 2 dígitos por causa da novidade. Ele já está com 8, mas se colocar mais 2 pontos, ele já atinge 2 dígitos. Mas daí, se viabilizar, tem uma distância grande, um longo caminho pela frente. Luciano, e as análises que são feitas, elas desconsideram o seguinte: uma coisa é você ficar sentado lá fora do ringue, olhando a luta, certo? A outra é você entrar no ringue. Quando você entra no ringue, você começa a levar porrada, entendeu? O Sérgio Moro, até agora, ele está apanhando, mas ele não está na luta, certo? As pancadas dele são pancadas que quem está dando é o Supremo, tal. Os lutadores da política não se voltaram em direção a ele, certo? Na hora que ele se coloca como candidato, e na hora que ele der essa mexida aí de 2 dígitos, os caras do Bolsonaro, a tropa do Bolsonaro vai começar a bater nele, e ele tem muito flanco para apanhar, né? Então, eu acho que, lógico, ele vai crescer, mas ele também vai apanhar e vai perder, porque assim, se as pessoas, há contingentes enormes da população que não sabem o que o Sérgio Moro fez, certo? Eu duvido muito você chegar para uma pessoa e perguntar para ela: escuta, você gostaria de ser julgado por um juiz que combina as coisas com o promotor para te ferrar no processo? Certo? Isso aí, né, atinge a consciência jurídica da pessoa mais simples. Né? Ô Rocha, na pesquisa Quest, ele tem a segunda maior rejeição, Sérgio Moro, só perde para do Bolsonaro. Então é muito alto, ele já é mal visto. Agora, o que eu acho, mesmo tendo uma rejeição muito alta, ele pode ficar com 2 dígitos, sim. Ele pode ficar com 10, 11, 12, pode ficar por ali. E acho que se ele fica assim, até março, abril, maio, por aí, vai ser muito difícil ele deixar de ser candidato, porque ele vai ser muito pressionado pelo Podemos para manter a candidatura, se tiver 2 dígitos. Vocês não pensam assim, não? Eu penso, inclusive, na vez passada, na semana passada, eu tinha falado que achava que ele ia mais para o Senado. Quando eu vi a candidatura dele, o resultado de 8%, e eu acho que é muito
possível que ele aumente esses 2 pontos e que chegue em 2 dígitos. Quando ele chegar em 2 dígitos, se ele chegar, ele vai se destacar muito dos outros da terceira via. E aí eu acho que tem um apelo forte para que ele mantenha a candidatura, porque se ele atinge 2 dígitos e ele sobe mais um pouquinho, 12%, 13%, ele já cria um diferencial enorme entre ele e os demais. Aí tem um apelo forte para manter a candidatura, né? E o Ciro, gente? A gente conversou aqui, o pessoal falou que o Ciro tinha acabado com aquele negócio. Acabou ou não acabou? Ele voltou, eu não estou acompanhando. Ele voltou à campanha? Como é que está? Voltou provisoriamente, ninguém sabe até quando. É porque o PDT reviu a sua postura em relação à PEC, né? Então, o Lupe veio dizendo que ia fazer uma revisão em relação à atitude dos parlamentares em relação à PEC. Teve a segunda votação, mudaram o comportamento, mas não resultou em mudança do resultado. Agora, eu fico muito impressionado, viu, Luciana? Assim, como que esse centrão tem força? Assim, o país está desmilinguindo, e os caras conseguem lá fazer uma segunda votação mais forte do que a primeira, e parece que agora vai passar no Senado também. Eu fico impressionado. O que acontece, só uma coisa, essas emendas, o orçamento secreto, só para o pessoal saber exatamente, tem lá os caminhos, né, do orçamento, as rubricas, eu não sei até o que significa a sigla, mas tem a sigla RP9. A RP9 sempre existiu. Tá? O relator do orçamento, o que era? Um valor mínimo. Por quê? Você tem lá o orçamento... Roberto, é receita para X9. Ai. Então, essa RP9 sempre existiu. Aí o que era feito, né? O relator fazia um valor pequeno, né? Só para fazer os ajustes finais do orçamento, para as contas fecharem. O que os deputados fizeram? Aumentaram isso. Então, o que não é secreto? O que não é secreto é que vai assinado pelo relator do orçamento. Atualmente é um deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal. Então, tá lá, ele destinou aquela emenda para tal ministério com tal finalidade. Então, o deputado Hugo Leal é que fez isso. O que é secreto? O beneficiário final daquela emenda, qual deputado foi o beneficiário daquela emenda? Isso não aparece. E isso, agora, o Supremo ilegalizou isso. O que os deputados vão fazer? Eles vão pegar tudo que era RP9 e vão colocar em RP2. O que é RP2? RP2 são recurso do Poder Executivo, dos ministérios. Então, o relator vai assinar um recurso que vai aparecer, vai ser a mesma coisa, não vai aparecer o nome do deputado, vai aparecer como sendo uma despesa do Poder Executivo. Os políticos sempre têm uma maneira de driblar e se adaptar às circunstâncias. Então, deixou de ser RP9, vai ser RP2. Pronto. Agora, deixa eu só contar uma historinha desse negócio de orçamento secreto, que eu me lembro uma vez, quando eu cheguei no Paraná, né, enquanto o Rocha volta, eu contar essa historinha. Uma vez eu cheguei no Paraná e fui fazer uma pesquisa sobre conexão eleitoral, sobre como os parlamentares funcionam, guiados pelo seu eleitorado, né, pela agenda e a pauta do seu eleitorado. E eu precisava, para realizar essa pesquisa, saber como era a liberação de emendas. Né? Então, eu fui na Assembleia Legislativa do Paraná e queria saber qual parlamentar tinha recebido qual emenda do governador. Né? Olha, sem brincadeira, é um caso inacreditável. A princípio, esse dado seria público, né? Então, eu me lembro que eu fui várias vezes lá e a pessoa responsável chegou a me dizer o seguinte: olha, aqui eu tenho 2 computadores. Neste primeiro computador tem o resultado das emendas com o nome dos deputados. E esse segundo tem sem o nome dos resultados, sem o nome dos deputados. Eu só posso te dar sem os nomes dos deputados. Aí eu falei, mas por que eu não posso ter acesso ao outro? Não é público? É público, mas precisa da liberação do presidente da Comissão e Orçamento da Assembleia Legislativa e ele não vai te dar.
Ou seja, essa prática meio de esconder, né, para quem é liberado, quanto é liberado, isso na prática do dia a dia, isso já funciona em muitos. Isso me fez lembrar muito esse caso da Assembleia Legislativa, a total falta de transparência em relação aos dados. Por quê? Porque se você não dá essa transparência, você não precisa prestar conta, você não precisa. Então, assim, foi uma ação agora, que essa evidência e toda, mas já é uma prática mais ou menos recorrente aí, pelo menos nas Assembleias Legislativas, pelo que minha experiência, né? É um processo, tudo isso é um processo civilizatório, né? Você discutir, agora o orçamento está mais visível, está mais importante, as pessoas estão mais de olho, não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, né? E nós temos no momento de completa falta de liderança, né? De alguém que tenha partido, o presidente da República não tem um partido, quer dizer, tudo muito difícil, né? Já sei que o Eustáquio ele está com a cara ali doido para falar alguma coisa mais, digamos assim, virulenta, né, Eustáquio? Não, sabe o que é? Eu estava pensando na China, que é outra coisa que aconteceu essa semana, que o Xi Jinping teve o pleno lá do Partido Comunista e ele ele vai ter um status equivalente ao Mao Tse-tung e ao Deng Xiaoping, né, e vai ter o terceiro mandato. Provavelmente ele vai ficar no poder o resto da vida. Então, vocês estão reclamando de falta de transparência? Vai lá na China para ver se você vai ter transparência. O Xi Jinping é o seguinte: se alguém se opuser a ele, ele acusa de corrupção, prova e mata, né? O tiro na nuca, aquela coisa toda. Lá é fácil. Mas olha, eu vi um argumento, antes de falar disso, eu vi um argumento essa semana que um chinês falando, os caras fazendo um debate sobre a China, e ele dizendo o seguinte: olha, vocês podem até falar, mas se você pegar a partir do final da guerra, tá, até agora, a China foi o país que mais sofreu transformação no planeta, que mais mudou, inclusive, o sistema econômico, né? Então, e as democracias ocidentais, elas estão todas paradas, não muda nada, continua sempre a mesma coisa, provocação do chinês. Não, mas isso é verdade, Rocha, porque isso eu sempre falo para o Alberto, porque a questão é a seguinte, eu sempre falei para meus alunos, falava assim, todo país desenvolvido, todo país rico é democrático, né? O Alberto gosta dessa história, mas pela primeira vez nós vamos chegar a ter um país rico, porque a China está caminhando para ser país rico, que não é democrático. Isso vai ser uma novidade. Mas o PIB da China ainda não é. Você olha país rico pelo PIB per capita, né? Isso, mas eu ia falar, é um país rico, mas com a população ainda bem pobre, né? Isso, mas eu estou dizendo assim, está em processo. Eu estava vendo os dados lá de, por exemplo, mais de $10 por dia, que é considerado classe média. Você já tem na China, atualmente, você tem 50% já é classe média, 50% da população. E como eles continuam crescendo e vão continuar crescendo, num ritmo menor, mas vão continuar crescendo, eles vão ser um país rico. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai ter um país rico, avançado tecnologicamente e que não pelo menos essa democracia ocidental. Tá, mas tem uma coisa o seguinte, Eustáquio. Isso é uma novidade. O PIB per capita, como um país europeu, mesmo que seja um PIB per capita italiano, está longe. PIB per capita espanhol está longe. Entendeu? Está bem longe. Não é assim, país rico você mede PIB per capita, não é PIB bruto. PIB bruto é tamanho da economia. A economia deles é gigante, porque a população também é gigante, não tem a menor dúvida. Agora, a economia do Brasil é grande, né? Agora, não é um país rico, né? Roberto, eu fico pensando assim, porque eu fico vendo, por exemplo, Grécia. Quando a Grécia estava com aquela dívida, com aquele problema todo, falida, etc., a renda per capita da Grécia é 3, 4 vezes mais a renda per capita da China. Aí você vai falar que a Grécia é melhor do que a China? A China tem uma esperança de vida está indo para ser maior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está estagnada e caiu muito agora com a pandemia. Então é o seguinte, dependendo do indicador que você usa, por exemplo, esperança de vida,
A China já pegou os Estados Unidos. Está um pouquinho atrás da Europa. Está bem atrás do Japão, mas já pegou os Estados Unidos. Então, assim, a China está realmente num papel, num caminho, né, de ser uma grande potência, e isso que é interessante, quer dizer, assim, um sistema político, uma forma de organização completamente diferente de tudo que a gente tem no Ocidente. E nós vamos ter que estudar mais essa situação, porque é uma novidade na história do mundo aí, isso que a China está fazendo. E o Xi Jinping, eu acho o seguinte, veja só, o Xi Jinping... Só uma coisa, vamos caminhar para o final, só isso. Então, o Xi Jinping, eu acho o seguinte, que ele é um cara muito... aqueles caras disciplinado e competente. É claro que ele tem uma vocação aí para ser ditador muito forte, né? Ele vai querer concentrar todo o poder para fazer os projetos dele. Mas não é um ditador tipo um Gaddafi da vida, coisa dele. É um cara que tem... Ele tem uma trajetória a trajetória dele de administrador público é longa e complexa, né? Foi prefeito de cidades pequenas, foi crescendo, ele tem muita experiência. Sofreu muito na vida, foi na época da Revolução Cultural, ele e o pai dele sofreram, ele teve dificuldade na vida. E agora ele está num caminho que é impressionante. Assim, eu acho que as análises feitas por esse lado daqui, elas perdem um pouco a perspectiva, porque a gente tem o hábito de personificar os processos, né? Então, quando a gente fala da Inglaterra na Segunda Guerra, você fala do Churchill, depois na França você fala do De Gaulle, e aí a China é o Mao Tse-tung, a União Soviética é o Stalin, e a China, eu acho que ela foge um pouco do figurino, porque, na verdade, o que tem ali não é uma pessoa, certo? A pessoa é usada pelo sistema. Ali tem um sistema, né, que tem um começo, meio e fim. É uma coisa curiosa, de fato. Não, e aí, quando fala que é uma novidade, de fato uma novidade, porque é um projeto que não depende de uma pessoa. É o Xi Jinping agora, como foi o Mao, como foi o outro, mas é um projeto que ele está além da pessoa, da personificação. Veja só, eu concordo em parte com o que você está falando, que é o seguinte, a China funciona com dinastias, né? Tinha aquelas dinastias que... Então, assim, você tem vamos dizer, uma dinastia, um sistema, desde a Revolução de 49, você tem um sistema que funciona. Agora, dentro desse sistema, você tem o culto à personalidade, que o Mao Tse-tung claramente fez isso. E o Xi Jinping, ele está repetindo essa história. Ele está colocando... entrou na Constituição. O pensamento do Xi Jinping está na Constituição. Você vai ter que estudar na escola o pensamento do Xi Jinping. E ninguém fala mal do Xi Jinping. Vocês viram a tenista lá que acusou um ministro de assédio sexual? Não, de estupro, inclusive, porque ela teve ela foi obrigada a ter relação sexual com ele. Aí sumiram com a tenista. Sumiram. Ela já tem 10 dias que ninguém sabe onde está a tenista. E isso é muito, muito comum na China. Então, assim, é um sistema, mas o Xi Jinping está trazendo uma coisa nova. Uma coisa nova que é o seguinte, que ele está recuperando essa coisa de se igualar a Mao Tse-tung, né? Que é o culto da personalidade, que é o papel do indivíduo ali no negócio. Então, isso é uma situação preocupante, né? Mas é o seguinte, o trabalho... É outro mundo, é outra lógica, com a lógica do psicológico coletivo, né? Porque culturalmente é assim que funciona a coisa lá. Então, tem que ter um cara, né? Mas, na verdade, é um cara que está representando o projeto, né? Então, é um projeto que não tem pressa. A gente está vendo que não tem pressa, né? Então, a discussão de vocês sobre o PIB é engraçado, porque é o seguinte, não dá para comparar a China lá e cá, você tem que comparar a China com a própria China. Você tem que comparar a China de hoje com a China de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, e medir a velocidade como essa coisa está vindo. E a novidade é essa, né?
E pela primeira vez o capitalismo está tendo uma experiência fora dos quatro alqueires do capitalismo que funciona. Exatamente. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o Rocha trouxe 2 pontos que eu acho que são importantes. Que o Eustáquio já tinha colocado antes também, mas de maneira talvez menos clara, enfática que o Rocha falou. Tem 2 pontos aí que são muito importantes. Primeiro, o aspecto cultural, né? Ou seja, esse entendimento do que seja liberdade, do que seja igualdade, o valor que se dê a isso é muito diferente, né, dos nossos valores ocidentais. Então, acho que é um caráter cultural aí que é muito importante. E, dado esse aspecto mais cultural, você pega um presidente que promove o avanço que ele promoveu, você tem cidades em 30 anos que se transformaram da água para o vinho, e que a qualidade de vida das pessoas nessas cidades também mudou da água para o vinho. Então, assim, já não tem muito essa adesão e essa percepção, esse apego à democracia como se tem no Ocidente. E você tem uma liderança que muda a qualidade de vida das pessoas, promovendo avanço e tudo mais. A quantidade de pessoas que saiu da miséria, de acordo com os dados que eles estão divulgando, certo? A quantidade de pessoas que saiu da pobreza, da linha de pobreza e da miséria, é enorme. Então, ou seja, é um governo que está entregando resultado. Saiu 1 bilhão, esse é dado do Banco Mundial. Assim, arredondando, é 1 bilhão de pessoas que saíram da pobreza extrema, né? É impressionante. Pessoal, vamos dar tchau aí, que a gente já estourou todos os nossos horários aí. Abraço. Valeu. Abraço.